Jesus. Aleluia. Querido, o papai vai falar contigo hoje, meu amado, em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus te usar, mulher de Deus. Senhor, meu Deus, Aleluia, Deus Senhor, poderoso, em aqui nome de estamos, Pai, Jesus, para Senhor. ouvir a tua voz, Aleluia, Pai. queremos Usa ouvir tua teu voz, servo, Senhor. Pai, fala através da voz dele, Senhor, conosco, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um através da tua palavra. Fala através da tua palavra, Pai. Derrama, Pai, a tua graça, o teu espírito. Usa o teu servo, Pai. Fala conosco como tu queres, Pai. Usa tudo que tu queres falar, fala, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Você tem o valor. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, olha que forte isso, ele se move aonde? Em você, querido. Aleluia. E, meu amado, eu quero trazer uma palavra que fala exatamente sobre isso. Sobre como o Espírito Santo derrama na nossa vida. Apertou no segundo aí, ô Rafa? Está gravando no segundo? Amém. Amados, eu como já digo, eu repito. Sabe por que eu repito? Porque eu vejo que a igreja não faz, querido. Então assim, ó, pastor, ele está aqui para orientar a igreja. Amados, nós tentamos melhorar a qualidade do vídeo, a qualidade. Eu sei que o pastor, nós não temos uma equipe de louvor top, mas, meu irmão, eu sinto a graça de Deus aqui. Meu irmão, tem louvor que tu vai, que tem artista, tem tocador profissional, mas falta a graça de Deus. Irmãos, eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu sinto o poder do Espírito Santo aqui. E, amados, a gente grava e compartilha para que tu possa compartilhar, querido. Então, assim, ó, compartilha as mensagens. O pastor grava no Facebook, o pastor grava no YouTube. Quem já viu aqui que o pastor grava no YouTube? Irmão, quem aqui já se inscreveu no canal do pastor? Querido, não é para o pastor ficar famoso, não, querido. Misequeu diminui que Deus cresça, mas é que mais vidas sejam alcançadas, querido. Irmão, seja sincero, Deus fala nesse culto contigo? Deus fala contigo, irmã Andréia? Deus fala contigo, Vitória? Então não seja egoísta, compartilha com a tua família, manda no grupo da igreja, na igreja já tem, né? Manda no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da comunidade aqui, não tem grupo aqui na cidade, no bairro Caju? Você compartilha lá? Não, então compartilha lá, fala assim, ó, culto da minha igreja, meu pastor que é doido, que faz umas coisas no altar. Vocês já viram que o pastor é meio maluco, né, meu irmão? Mas depois que eu li na palavra, que fala assim, que até os loucos não errarão o caminho, querido. Então, meu amado, compartilha, querido, porque Deus quer alcançar mais vidas em nome de Jesus. Amém, igreja? Você vai compartilhar? Ixi, não foi muito bom essa. Vocês vão compartilhar, igreja? Amém, glória a Deus. Querido, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, amém? Coloca para nós aí, Rafa. Rafa, abre mais rápido que você na Bíblia agora. É isso aqui, filho. Aleluia. Isso, aí fica melhor. Isso. Aí ali dá para enxergar e eu não fico cego aqui. João 14, 16 diz assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Irmãos, acompanhem comigo. E ele fala assim, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode... Quem não pode receber, querido? O mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós já o conheceis, porque ele já está convosco. Cadê? Aqui, ó. Porque ele habita convosco e estará em vós, ele estará dentro de vós, amém? Fecha os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que nesta noite não seja apenas mais uma palavra, Deus. É maravilhoso ouvir tua palavra, Senhor. Mas nós queremos que esta palavra não seja apenas mais uma, mas seja a palavra dos céus. Que ela possa trazer mudança, cura, renovo, avivamento para nossas vidas. Que ela possa despertar em nós uma sede, uma chama que vai arder e não vai parar de queimar. Espírito Santo de Deus, ministra na tua igreja hoje. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo aqui, em nome de Jesus, que não seja eu, que eu diminua,
água, que tu cresça, que eu não apareça, mas tu seja manifesto. Fala com esta igreja, queima com teu fogo, queima nossos corações, arde nossos corações, Espírito Santo de Deus, que Satanás seja expulso desse lugar, expulso das mentes, do coração, toda opressão, toda cegueira, toda surdez espiritual cai por terra agora. E Pai, fala conosco, fala comigo, fala com cada um individualmente, Pai, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém, amados. Então a palavra de Deus fala que Jesus, reunido com os seus discípulos antes da crucificação, ele fala assim: olha, eu não vou poder estar convosco, eu irei, mas o Pai enviará outro, o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E ele fala, é o Espírito da verdade. E ele diz, o mundo não pode receber, querido. O mundo não pode, porque não vê nem o conhece, mas vós já conheceis. Ele já está operando aí, ele já está no meio de vós, e ele estará dentro de vós. Querido, João, ele nos revela a promessa de Deus, que ele enviaria, que o Senhor enviaria, a qual João Batista, quando foi batizou a Jesus, ele falou assim, olha, em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas, as sandálias eu não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha a promessa que João Batista trouxe, a qual o profeta João, aliás, o apóstolo João traz a revelação de Jesus, que virá aquele que nos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a qual o mundo não pode receber. O mundo não conhece, o mundo não vê, mas nós já temos visto e ele habitará dentro de vós. E aí, essa promessa, ela se cumpre aonde, querido? Em Atos 2. A gente até canta, né? Como em Atos 2, como é que é? Amém, eu não lembro. E de repente veio dos céus. Atos 2:2 fala assim, ó. E de repente veio dos céus um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, transbordantes do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Nesse dia, querido, a promessa do Senhor, do derramado Espírito Santo, foi cumprida para a igreja, querido. E hoje, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu confesso como meu único suficiente Salvador, eu me torno o quê? Eu me torno templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Porém, querido, para que um templo seja realmente o templo, há necessidade que exista algo imprescindível nele. Quer ver? Por exemplo, se esse salão aqui, isso aqui já foi um mercado, sabia? Era um mercadinho. Quem sabia que era um mercadinho antes? Já foi mercadinho. O que foi antes de ser mercadinho? Alguém sabe? Um bar. Olha aí, ó. Isso aqui foi um bar. Mas se você entrar neste salão aqui, ver cadeiras, você pode dizer que isso aqui é o quê? É um mercado, é um auditório, mas o que vai fazer você saber ou não o que é se você entrar num templo, num lugar assim como esse, e você vê um altar. O que vai te dizer que aquilo é? É uma igreja. Se eu entrar numa oficina e ver carros, ferramentas, eu vou dizer que é uma oficina. Mas se eu entrar no lugar e eu ver um altar, eu vou saber que aquele lugar é um templo. Porque, meu querido, só existe templo onde há altar. E, meus amados, Deus só se relaciona com o homem através de altares, querido. Abraão, quando ele teve um primeiro encontro com Deus, o que ele fez? Ele construiu um altar. E a partir daquele dia, Abraão, Isaac, Jacó, quando teve aquela revelação, fugindo do irmão, ele chegou em Betel, e a minha casa se chama Chácara Betel, porque Betel significa, quem sabe? Quem sabe? Betel é casa de Deus. Por que Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus? Porque Jacó foi dormir, fugindo do irmão, e ele teve uma revelação dos céus, onde anjos desciam e subiam naquele lugar, e Jacó falava assim, olha, meu Deus,
Deus habita nesse lugar e eu não sabia. E diz a palavra que Jacó construiu um altar e chamou aquele lugar de casa de Deus. Abraão aprendeu com o seu, Jacó aprendeu com o seu avô Abraão, com o seu pai Isaac, que em todo lugar onde Deus fala, há necessidade de um altar, querido. Então, Deus só fala com o homem através de altares. Então, querido, se hoje eu me tornei a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu sou o templo, o que precisa para um templo ser templo? Ele necessita de um quê? Altar. E se eu necessito de um altar, onde fica o altar na minha vida, querido? O altar é meu coração. A gente cantava aqui na sexta-feira, vem Espírito de Deus, quem lembra? Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Querido, Deus fala com homens através de altares. E o altar que Deus fala contigo é o seu coração, querido. Quem nunca ouviu Deus falar contigo, quando Deus fala, você sente o quê? Um queimar aonde, querido? No coração. Será que é à toa isso? É coincidência? Não, querido, porque o teu coração é o altar do Senhor. Só que é o seguinte, além de um altar, para que você fosse templo do Espírito Santo, era necessária a existência de algo fundamental junto a esse altar. Abra a Bíblia em Levítico 6, Rafael, por favor. E aqui eu começo a minha mensagem, querido. Levítico capítulo 6, versículo 12. Olha só. A palavra de Deus fala. Amém? Levítico, logo no início, querido. Levítico 6, 12. E diz assim. O fogo que está sobre o... Amém? Vamos lá, igreja. O fogo que está sobre o... arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada... manhã. Vamos lá, irmãos, vocês não comeram hoje, está todo mundo com fome. Vamos lá, você acenderá a lenha nele a cada... E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então assim, ó, a palavra de Deus fala que onde estava o altar, deveria arder nele o quê? Uma chama. E a função do sacerdote é que ele colocasse pela manhã, continuamente no altar, fogo. E querido, hoje, em nossas vidas, esse fogo é o quê? É a presença do Senhor em nós. Naquele tempo existia o tabernáculo. Vocês sabem como é que era o tabernáculo? O tabernáculo era assim, ele era dividido em 3 partes. Existia o átrio, que ficava do lado de fora, onde tinha uma fogueira que queimava constantemente, onde era colocado os sacrifícios. Existia o santo lugar, onde ficava a mesa dos pães asmos, onde ficava o candelabro, onde era queimado o incenso da oração, e existia o santíssimo lugar. Era 3 pedaços, o santíssimo lugar onde ficava a arca do testemunho, a arca da aliança, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, do lado de fora, na entrada do templo, existia um altar, onde era colocados os sacrifícios, e uma fogueira que queimava constantemente. E hoje, esse fogo que deve arder constantemente em nós, é a chama do Espírito Santo, querido. O fogo consumidor, o poder do Espírito Santo, que deve queimar em nossos corações. Agora, é interessante que o Espírito Santo na palavra de Deus, ele é comparado como água. Água fluiu dentro de vocês, rios de águas vivas. Do vosso interior fluiriam rios de águas vivas. O que é esse rio? É o Espírito Santo fluindo através de você. A palavra de Deus fala também que o Espírito Santo é como uma pomba que desceu sobre o Senhor Jesus no batismo. Mas uma das melhores comparações e simbologia do Espírito Santo é que fala que o Espírito Santo é como um fogo impetuoso, um fogo que queima, um fogo avassalador. Agora, por que quando falamos de fogo, querido, nós falamos que é o Espírito Santo? Porque o fogo, ele tem algumas alegorias muito interessantes, querido, a qual o próprio Senhor fala. Primeiro, o fogo, ele é comparado com uma paixão. Quem aqui já foi apaixonado? Levanta a mão aí. Quem já, em algum momento na vida, esteve apaixonado? Levanta a mão. Ninguém, querido?
Meu, cadê os casados aí? Ó? Eu vou pegar os casados. Cadê os casados? Levanta. Irmãos, eu não fui apaixonado. Eu estou apaixonado. Eu continuo apaixonado. Eu sou eternamente apaixonado pela minha esposa. E por que a gente fala que o amor, ele é comparado com uma paixão, querido? Porque a paixão, ela é irracional, querido. Quem aqui já fez loucuras de amor? Levanta a mão aí. Alguém já fez? Já fez, Clóvis? O que tu já fez de loucura? Fala aí. Ah, ninguém mandou levantar a mão, irmão. Já era, casa caiu. Que loucura tu já fez de amor? Telemensagem. Irmãos, que coisa maravilhosa. Rapaz, é você envergonhar ao máximo a pessoa que você ama. Chegar com aquele carro assim: alô, dona Lisiane, alguém que te ama mandou esta mensagem. Aí tu manda no trabalho da pessoa. Aí a pessoa desce envergonhada. Aí vai aquela música tocando. Irmãos, graças a Deus que passou isso. Mas a gente faz loucuras por amor, querido. O irmão Jonathan também levantou. O que tu fez de loucura de amor, irmão? Não, peraí. Tu foi da onde, cara? Daqui a Sapucaia. Irmãos, é longe pra caramba. Dá o quê? Uns 30 quilômetros? 25? Não, daqui até Canoas é 9. Sapucaia é pra esquerda. Vai pelo menos 15 quilômetros, varão. Meu Deus do céu, por amor a uma guria. Aí chegou lá, ela nem deu bola, né? Ela deu bola? Então tá bom, valeu a pena o sacrifício. Chegou o presente todo esmigalhado, de você pedalando, suado. Meu Deus. Irmãos, isso é loucura de amor, querido. Que é o Gilson. Ah, Gilson, agora a mulher te acusou. Que loucura de amor tu fez, Gilson? É o quê? Quanto? 1 ano e meio atrás da varoa abençoada? Meu Deus do céu. Rapaz, é muito amor. Irmãos, adiantou, tá aí, 3 filhos, mais 3 filhos. Não é ela. Bem feito, viu? Correu atrás do amor. Mas, irmãos, olha aí, ó. Oi? Do que eu fiz? Eu fiz o quê? Mas eu não achei que era vergonhoso. Foi pra ti, então pra mim não foi. Aleluia. Eu fiz um buquê de flores no aniversário delas, com uma cesta de café da manhã. Aí eu fiz as estagiárias dela, que falei, não, pode descer. Desceram lá, pegaram, levaram escondido. Quando chegou lá, ainda fui filmando ela recebendo. Mas isso aí é normal. Irmãos, quando a gente é apaixonado, a gente faz loucuras, querido. Sabe por quê? Porque a paixão, ela é comparada com um fogo avassalador. Tanto é que a palavra de Deus fala o quê? Que nós precisamos ter o quê? O nosso primeiro amor queimando em nosso coração. Então, o Espírito Santo desperta em nós uma verdadeira paixão por Deus. Por isso que nós cantamos tantos hinos com apaixonado. Quero me apaixonar por ti outra vez. Irmãos, a paixão pelo Espírito Santo é algo real, querido. Quer ver exemplo? É um novo convertido, querido. Quem é novo convertido sabe o que é queimar por amor por Jesus, querido. É maravilhoso. E aí a segunda comparação que o fogo tem também, e por isso o Senhor compara o Espírito Santo com fogo, é o poder que ele tem. Por exemplo, o fogo. O fogo ele tem um poder avassalador, querido. Quem já viu o poder de um incêndio? Irmãos, o incêndio é terrível. Teve um prédio que pegou fogo lá em Porto Alegre, era o prédio da segurança chegando na rodoviária. Quem lembra desse prédio? Alguém lembra que ele pegou fogo? Querido, era um prédio gigantesco, pegou fogo e caiu ao chão, querido. E, meu irmão, depois que o fogo pega, tu pode vir com um bombeiro, irmão, não apaga. Não apaga. As torres gêmeas caíram por quê? Lá as torres gêmeas. Porque o fogo queimou a estrutura e foi ao chão, querido. Então, assim como o fogo tem um poder avassalador, o Espírito Santo também, ele gera um poder avassalador em nós, querido. E a terceira característica do fogo, além de ser apaixonante, vibrante, além de ser avassalador e poderoso, o fogo, ele também tem a propriedade de purificar. Malaquias 3:2, abre para nós aí, Rafa, rapidinho. O fogo, ele purifica. A palavra Malaquias 3:2 fala assim, ó. Mas quem suportará
o dia da sua vinda. E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, olha só, e como sabão dos lavadeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Irmãos, o ouro, ele é purificado, e a prata pelo fogo. E a principal função do fogo em nossas vidas é o quê? É purificar o quê? O nosso coração, porque o nosso coração é o quê? É o altar do Senhor. Então, assim como o fogo purifica a prata, sabe como é que ele faz? Ele começa a tacar fogo naquilo que deveria ser prata ou ouro, e ele começa a queimar. E aí aquelas impurezas, tipo estanho, chumbo, né? E por aí vai, sei lá mais que substância tem de ferro, ele começa a derreter, e aí ele começa a retirar um por um. Até que, sabe quando é que ele sabe que está puro, a prata e o ouro? Quando o fundidor olha para aquela substância e ele vê o reflexo dele na substância. Então, quando o Senhor ele manda fogo em nossas vidas, é para purificar o seu coração e você começar a refletir a glória de Deus. E querido, é importantíssimo purificar nosso coração. Porque a palavra de Deus fala que o que reprovou Caim, querido? Foi o ato de adoração de Caim. Diz a palavra que Caim e Abel ofereceram uma oferta. Caim ofereceu uma oferta nos fins dos dias. Diz a palavra de Deus que Deus não atentou nem para a oferta e nem para o quê? Para o coração de Caim, querido. O problema não estava na adoração de Caim. O problema não estava no culto de Caim. O problema estava na intenção do coração. E o Senhor falou assim: Caim, se o teu coração for bom, não é certo que você será aceito? Então, muitas vezes, nós estamos na casa do Senhor e a nossa oferta, a nossa adoração é rejeitada. Por quê? Porque nosso coração não é puro. E é por isso que nós precisamos do fogo do Espírito Santo para purificar o nosso coração, querido. E amados, para que nossas ofertas seja aceita, ela precisa ser purificado. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, Levítico 6. O fogo arderá como? Continuamente e nunca se apagará, querido. E diz a palavra que o fogo ele acendia e ele queimava para o quê? Para purificar. E amados, a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo adverte sobre a importância de não extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 fala, amados, não extinguis. Outras versões, não apagueis. No grego, o original de apagar é xenume, que significa extinguir, apagar um incêndio, querido. E Paulo fala da importância que nós temos de manter esse fogo queimando, querido. E, meu amado, o que faz você sentir a presença de Deus em meio aos louvores que nós cantávamos, não é quão bem ele é tocado. O que faz você sentir a presença de Deus é o quê? É a sensibilidade do seu coração, querido. É quão puro está o teu coração. Quantas vezes, querido, nós entramos no culto, até com desejo de louvar o Senhor, mas a gente começa a reparar no louvor, a gente repara nos defeitos da igreja, na roupa da irmã, no jeito como ele se porta. Por quê? Porque o Espírito Santo não está queimando no teu coração. E é importantíssimo que esse fogo queime e queime continuamente. Mas agora eu te pergunto, por que as chamas que ardiam e queimavam, elas se apagam, querido? Por quê? Quem aqui já teve o seu coração queimando, querido? Queimando. Todo mundo já teve. Agora, vou ser sincero, quantas vezes você entrou num lugar de adoração, pessoas adorando, pessoas quebrantadas, chorando, e você não sentiu nada? Quantas vezes? Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu contigo? Irmão, se você não aconteceu, tu é um crente. Meu irmão, tu é canelinha de fogo. Porque eu vou dizer, isso já aconteceu comigo, querido. Aí a gente falou que, será que o problema está no louvor? Está no pastor? Não, o problema está no meu coração, querido. Porque o fogo não está queimando. E, meus amados, para que haja fogo, é necessário 3 coisas. Quem já trabalhou na área de segurança do trabalho, falam muito disso. Para haver fogo, nós precisamos de oxigênio, calor e combustível, querido. Oxigênio, fôlego de vida do Espírito Santo, isso é Deus que dá. Calor e combustível. E, meu irmão, se o Espírito Santo é como fogo que queima, então para que haja fogo, é necessário que haja o quê?
combustível, porque sem combustível não tem fogo. Logo, a falta dele, a falta do fogo queimando no meu coração, o principal motivo que tem apagado é o quê? É falta de combustível no meu coração. Agora, que tipo de combustível é esse que mantém a chama acesa? Levítico 6,12 fala, querido. Olha o que Levítico 6,12 fala. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Olha só. O sacerdote, quando acordava de manhã, ele tinha a obrigação de trazer lenha e nunca deixar o fogo apagar. Era um fogo que ardia continuamente, era dia e noite, 24 horas por dia queimando, querido. Independente se tinha oferta ou não. Oferta fala de adoração, oferta fala de sacrifício. Ah, eu não vou no culto hoje, então eu posso apagar o fogo. Não podia. Ah, mas o sumo sacerdote, seguinte, ó, essa semana não tem ninguém querendo sacrificar. A agenda do sacrifício aqui, ó, dos cordeiros, das pombas, dos bodes, dos cordeiros, não tem ninguém. Vamos economizar lenha, tá difícil achar lenha, vamos deixar apagar, e aí um dia antes a gente acende. Não era permitido, querido. Tendo oferta de adoração ou não, a chama deveria queimar continuamente, querido. E se faltasse lenha, o fogo apagava, porque a lenha era o elemento essencial para incendiar e manter o fogo queimando, querido. Aí tu vai na igreja, o louvor toca, a palavra pega, mas meu coração não queima, querido. Aí eu boto culpa em todo mundo, menos o quê? Menos no meu coração. Mas teu coração está faltando lenha, querido. E a falta da lenha, a falta de fogo me torna o quê? Insensível a Deus. Porque não há fogo sem lenha, querido. Aí eu chego no culto, como já aconteceu comigo. Está uma glória à igreja, mas eu saio vazio, querido. Eu não sinto a presença. Eu ando atribulado e saio angustiado, decepcionado. Puxa, eu fui no culto, mas o culto não foi muito bom. Aí eu falo, é porque não tem mais igreja como antigamente. Porque antigamente é que era bom. Aí eu digo que antes, aí olha só o que eu falo que o Deus do passado era o Deus que queimava, mas o Deus do presente não queima mais. Será que Deus mudou, querido? O que tem mudado é meu coração, querido. E a palavra de Deus nos mostra que existe 3 tipos de lenha para manter o fogo aceso. Querido, a obrigação era de quem? Era minha. Eu sou o sacerdote. Eu sou o sacerdote que devo acender. E diz a palavra que a primeira lenha a ser posta no fogo, querido, é a nossa oração, querido. O primeiro combustível que faz o meu coração queimar e continuar queimando é uma vida de oração, querido. E o interessante, que horas do dia que era para ser colocada a lenha? Pela manhã. Era ao levantar. Ele não dizia assim, ó, você de manhã levanta, toma o seu café, faz o teu de jejum, escova os dentes e vai colocar lenha. Não, era a primeira coisa do dia. A primeira obrigação do sacerdote, antes de fazer qualquer coisa, era levar a lenha no altar. E, querido, da mesma forma, querido, a primeira obrigação minha quando eu levanto é colocar a lenha da oração no altar, querido. Leonardo Ravelin, um grande avivalista, que tem um livro que eu amo, Israel leu esses dias, Porque Tarda o Pleno Avivamento, muito bom livro, e ele fala assim, querido, que se seu dia não começar de joelhos, olha bem, se o seu dia não começar de joelhos, o diabo já venceu todo o resto do dia. Olha só que forte, querido. Se a tua lenha não for a primeira coisa a queimar pela manhã na oração, Satanás já venceu o resto do dia, querido. A oração na vida do crente não é uma questão de escolha, querido. A oração na vida do crente não é uma opção, mas é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência espiritual, querido. O crente que deixa de orar, ele irá apagar o fogo do Espírito Santo dentro de si, querido. E quem para de orar, quem para de ter o hábito, era diário, era todo dia, quem perde esse hábito de orar, a morte espiritual, cedo ou tarde, vai acontecer na tua vida, querido. Sabe onde aconteceu isso? Apocalipse 2:1. Olha que forte. Irmãos, eu amo essa palavra. Eu amo, irmãos, da carta às igrejas do Apocalipse, eu acho a de Efésios mais forte até do que de Laodiceia, querido. Porque olha só, Efésios 2:1 fala assim, ó, escreve ao anjo da igreja de Éfeso.
Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E ele fala: conheça as tuas obras, veja bem, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que diziam ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. Olha só que forte, querido. A palavra de Deus começa a trazer um monte de qualidades dessa igreja. Era uma igreja que era trabalhosa, trabalhava para o Senhor, evangelizava, levava pão aos pobres, fazia intercessão, fazia um monte de coisa. Tinha paciência, colocava à prova aqueles que diziam ser pastor. Eu sou pastor, vou pregar no altar. Mas era mentiroso, era enviado do inferno. E aí ele fala, se encerrasse aqui, para mim seria a melhor igreja. Mas ele fala no 4, tenho, porém, contra ti. 4, querido. Ele fala, e sofreste, tem paciência. Olha, vamos lá. E sofreste, tem paciência. Trabalhaste pelo nome e não te cansaste. Olha só que maravilha. Eu queria ser essa igreja aqui, querido. Que sofre, tem paciência, trabalha por amor do nome. Ela não trabalha para si, ela trabalhava pelo nome do Senhor e ela não cansava. Porém, tenho contra ti algo, que deixastes o teu primeiro amor. E ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, se do contrário, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Querido, castiçal, sabe o que é castiçal? Era aquele instrumento, que no caso o castiçal judaico tem 7 abinhas, né? E cada uma tinha uma vela. E o Senhor fala assim, olha, se vocês não se arrependerem, a chama de vocês vai ser retirada, querido. Agora tu vê, essa igreja é uma igreja ativista, trabalhava pelo amor do Senhor, trabalhava pelo nome do Senhor, era extremamente ativista, porém, elas tinham perdido o quê? O fogo do Espírito Santo. Apesar de ser uma igreja exemplar nas obras, era uma igreja que o fogo do primeiro amor não queimava mais. E sabe o que o Senhor falou? Que se vocês não se arrependerem e voltarem a buscar a presença do Senhor, a colocar a lenha na fogueira, eu vou aí e eu vou apagar o teu fogo, querido. O castiçal ia ser retirado. Então, amados, é importantíssimo nós como igreja, sim, sermos uma igreja ativa, que abençoa a comunidade, abençoa o bairro, que faz obras para o Senhor, mas nunca podemos deixar de ter o fogo da oração queimando em nossos corações. Essa paixão louca que faz a gente fazer loucuras pelo Senhor. E amados, Jesus, para dar exemplo, em Marcos 1,38 falava que Jesus se levantava de madrugada para orar ao Senhor. E em Marcos, Lucas, João, nós vamos ver várias passagens mostrando que Jesus, ele falava com o Pai o tempo todo, querido. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sendo ameaçado a ser lançado na cova dos leões, querido. Ele não conseguiu deixar de orar e clamar ao Senhor, querido. Seu altar, ele necessita de lenha para manter aceso. E a primeira lenha, querido, a primeira do dia é a oração. E amados, eu vou contar um testemunho meu, lá no quartel, quando eu servia no quartel. Amados, muitas vezes eu já era pastor. E às vezes chegavam situações da minha vida, né, as pessoas ligavam, mandavam mensagens. E aí eu tinha que, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso orar. Eu preciso buscar a presença do Senhor. Mas como eu ia orar no Senhor estando no quartel, muitas vezes numa sala cheia de pilotos de combate que eu trabalhava lá, cheio de gente, mas minha alma precisava de oração. Sabe o que eu fazia, querido? Eu ia para o quartel, eu ia para o banheiro das mulheres, é claro, porque banheiro de homem é como? Querido, como é que é banheiro de homem? É todo mijado, é horrível, é sujo, é a pior coisa do mundo. Mas banheiro de mulher não, banheiro de mulher é limpinho, né? Que é cheiroso, irmãos. Aí o que eu fazia? Eu ia lá para o banheiro, trancava, me ajoelhava do lado da privada e orava ao Senhor, querido. Porque a minha alma necessitava da presença de Deus. E oração não tem hora, não tem lugar, querido. Ah, pastor, mas você podia orar em espírito aí. Sim, eu podia, mas a minha alma queria uma separação com Deus. Não é aquela oração de assim, Senhor... Deus, está nas... Não, era uma oração de rasgar o coração no altar do Senhor, querido.
Em Lucas 18:1, tem uma parábola da viúva, que ela devia o quê? Orar sempre, sem nunca desfalecer. Eu preguei esses dias aqui. Que ela orava sempre sem desanimar, perseverando em oração, querido. E o fogo, ele vai arder sempre no altar, ele não deve apagar. Então, a obrigação é minha, de ao acordar pela manhã, eu colocar a minha lenha da oração no altar do Senhor. Amém, igreja? Segundo tipo de lenha, é a palavra de Deus. Querido, a palavra é a lenha que vai fazer o fogo permanecer acesa em seu coração, no altar do seu relacionamento. Tu quer ver um exemplo disso? Diz a palavra que havia 2 discípulos no caminho de Emaú. Em Lucas 24, não precisa abrir. Mas diz a palavra assim, ó, que estava lá 2 discípulos tristes. Por quê? A palavra de Deus não fala o nome deles, mas diz que os 2 estavam muito tristes porque Jesus havia morrido. Eles estavam andando com Jesus, esperavam o reino messiânico ser estabelecido na terra, o reino de Davi. Eles achavam que Jesus ia derrubar o império de Roma, até porque, seguinte, querido, ele era um homem que quando o povo tinha fome, ele fazia o quê? Multiplicava o pão. Olha que mistério, como o próprio irmão Cristiano falou aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios. Olha só o mistério. Problema da guerra, sabe qual é? É a previdência, querido. É a intendência. Porque muitas vezes, quantas vezes os exércitos avançaram, mas avançaram tanto que não conseguiu chegar alimento nem munição e aí eles perderam a guerra. Por quê? Avançaram tanto, mas não tinham o quê? A manutenção básica. Então, Jesus, se faltasse comida, pum, ele multiplicava. Querido, não tinha mais munição. Se ele fez água virar vinho, ele fazia pedra virar arma, ele fazia um milagre, querido. Melhor general que eles precisavam. Se alguém morresse em combate, o que Jesus fazia? Assim como aconteceu em Ezequiel, de um exército de ossos, ele levantaria um exército de guerreiros, querido. Palavra profética de Ezequiel. Então, a expectativa dos discípulos e até dos apóstolos, porque quando Jesus foi ser preso, o que Pedro fez? Pegou a espada e o quê? Cortou a orelha do soldado Malcolm, do sacerdote, servo do sacerdote. Por quê? Ele achava que Jesus ia trazer um reino de guerra, mas ele não sabia que a guerra de Jesus não é física, mas era espiritual, querido. Então, os discípulos esperavam isso, mas as coisas não aconteceram como eles imaginavam. Jesus morreu. E aí está os 2 discípulos andando ao caminho de Emaús, tristes. E de repente Jesus, ressurreto, aparece no meio deles. Só que eles não o reconheceram. Querido, como que alguém que andou com Jesus não reconhece Jesus? Sabe por quê? Porque não era mais o mesmo Jesus. Não era o Jesus homem de dores. Não era o Jesus que era tomado de feridas. Diz a palavra em Isaías que ele era um homem que não tinha aparência formosa nenhuma. Homem de dores, querido. Mas quando Jesus apareceu, ele era o leão da tribo de Judá. É aquele que está Apocalipse, usa o quê? Seus olhos são como chama de fogo. Então, Jesus apareceu não mais como homem de dores, mas como rei dos reis e senhor dos senhores. E eles não o reconheceram. E eu fico imaginando Jesus andando com eles, e eles começaram a questionar aquele homem. Você não sabe o que aconteceu? E ele, não, o que aconteceu? Rapaz, veio aí Jesus, a gente achava que ele é o Messias, a gente achava que o fogo ia cair, ia ser glória de Deus, mas não aconteceu. E diz a palavra que eles convidaram esse homem para entrar na casa dele e comer com eles. E aí os discípulos sentaram, e diz a palavra de Deus que Jesus, quando pegou o pão e foi dar graças, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que é Jesus junto com eles. Agora, o interessante disso tudo não é essa história, mas é o fim. Porque quando Jesus apareceu e eles reconheceram que era Jesus e Jesus sumiu da frente deles, eles falaram assim, meu Deus, verdadeiramente o nosso coração não queimava, não ardia quando ele falava. Querido, a palavra de Deus, ela queima o coração de quem é cheio do Espírito Santo, querido. Eles não sabiam que era Jesus, era apenas mais um homem. Mas quando a palavra de Deus sai da boca do homem de Deus, ela tem que queimar o seu coração e de quem te escuta, querido. E se a palavra de Deus, ela não queima mais teu coração quando escuta, é um grande sinal que você se tornou apenas um mero ouvinte da palavra. Alguém que conhece da palavra, mas que não tem um fogo queimando no seu coração. E a gente está lotado de gente assim, querido. Homens doutores da palavra, conhecedores de toda hermenêutica e exegese,
conhecem de Gênesis e Apocalipse, mas são vazios do Espírito Santo. Por quê? Porque não conseguem viver a palavra, querido. É aquelas pessoas que abram a palavra na casa, Salmo 91, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas não tem vida, querido. A palavra foi feita não para ficar aberta no teu celular, ou para você postar versículos no computador, mas é para queimar no teu coração, querido. Amados, quando a palavra é viva, ela queima teu coração e ela te dá poder e autoridade para viver o sobrenatural. Diz a história que sabe quantos crentes morreram na mão de Nero, o imperador? Diz a palavra que mais de 100 mil crentes foram lançados nas covas dos leões. Mais de 100 mil crentes foram queimados nas praças, queimada viva. Diz a história que as praças de Roma eram iluminadas pelo corpo dos cristãos que eram queimados. Agora, sabe o que é interessante? Que diz a história, olha só a história, registrado. E já você estudou isso no colégio? Em história, sabe, ele estuda no colégio militar. E lá conta o seguinte, querido, na história, que Nero, ele chegava nas praças à noite, colocava os crentes em postes, e ele ia queimando um a um. Ele ia, tacava fogo e o crente queimava. Mas sabe o que é interessante? Que diz a história, que antes dele pegar fogo, ele começava a louvar e adorar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E ele ia ali cantando. Aí de repente alguém vinha e tocava fogo nele. E ele continuava a cantar até não aguentar mais e gritar de dor. E sabe o que acontecia? O próximo a ser queimado continuava cantando. E assim, um coral de vozes louvava e adorava o Senhor, esperando a morte do fogo. Sabe por quê? Porque o fogo humano não queima. Quando o fogo do Espírito Santo queima teu coração, querido, não tem fogo do mundo, não tem luta do inferno que pode apagar o fogo do Espírito Santo, querido. Rachalabastro e anda lá. É a palavra queimando em você, é a palavra que faz você queimar, mesmo no fogo do homem, querido. Palavra viva. Estevão, discípulo Estevão, diácono, pregando o evangelho para os seus concidadãos. Estava ele lá falando o melhor resumo de todo o evangelho, de Gênesis até Cristo. Está lá em Atos, querido. E aí Estevão começa a pregar para os seus irmãos e começa a pregar a palavra, porque aquele que deveria vir veio, o profetizado por Abraão, Isaac e Jacó, o profetizado por Moisés, e em todas as escrituras se cumpriu hoje, em Cristo Jesus. E ele pregava, diz a palavra que os sacerdotes, os religiosos, eles começaram a gritar. E eles gemiam, eles rangiam os seus dentes. E diz a palavra que eles pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão para calar a palavra que saía da sua boca. Agora eu te digo, querido, sabe qual foi a atitude de Estevão? Foi orar ao Senhor e que mandasse fogo dos céus para consumir a carne dos que os perseguiam? Não. Sabe o que Estevão fez? Amaldiçoar esse povo. Malditos sejam esses homens que impedem a pregação do evangelho. Não, sabe qual foi a atitude de Estevão? Foi assim, Senhor. Ele levantou a mão para os céus, ele viu o céu se abrindo, e ele disse que viu o Senhor ao lado do trono, e ele disse assim, Senhor, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Querido, a palavra de Deus, queimando no teu coração, faz você testemunhar o poder de Deus, até mesmo em meio à morte, querido. Quando a palavra se torna um alimento diário na sua vida, ela não muda apenas o teu entendimento, querido, mas ela muda o seu caráter e teu estilo de vida, querido. Por isso que Tiago fala, sejam praticantes da palavra e não mero ouvintes. Eu preguei essa semana isso aqui. Quando meditamos e praticamos diariamente a palavra, a lenha não vai faltar queimando no teu coração, querido. Então, a primeira lenha diária é a oração. A segunda é a palavra, é me alimentar da palavra, é buscar a palavra e viver a palavra. E a terceira lenha, querido, é a consagração. Querido, a palavra consagração na Bíblia tem o mesmo sentido da palavra santificação, kadosh, separação, santo. E Hebreus 12, 14 fala assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor.
E amados, quando falamos de santidade e consagração, estamos falando de viver uma vida separada para Deus, querido. E, meus amados, não existe vida de oração e de palavra sem haver consagração, sem haver separação. Querido, um grande historiador pode se tornar um mestre de teologia bíblica, mas isso não faz dele um homem de coração incendiado por Deus, querido. Tem muita gente na igreja que ora, querido, que até lê a palavra, mas são lenhas encharcadas. Por quê? O que é uma lenha encharcada, querido? Você já tentou acender fogo com lenha encharcada? Cadê os assadores aí de carne? Meu Deus. Irmão Leandro, já botou a lenha encharcada para queimar? O que acontece com a lenha encharcada? Tu faz um esforço incrível para aquele bicho pegar fogo. Tu joga óleo, tu joga álcool, tu joga gasolina. Ele começa a dar sinal de fogo. Começa a fazer muita fumaça. Mas daqui a pouco ele acaba o quê? Apagando, por quê? Está úmido. Querido, vidas que não se consagram, que não tem tempo de separação com Deus, são lenhas encharcadas que resistem ao fogo do Espírito Santo. São pessoas que até querem estar na presença de Deus, que até gostam de ouvir a palavra, levantar a mão de louvor, orar, mas não conseguem se separar um tempo, abandonar as coisas do mundo para ter um tempo com Deus. Daí você vem na igreja, tu vem aqui, ó, tu começa a louvar e adorar o Senhor, tu sente o teu coração até pegar fogo, mas quando você sai na rua, ela logo apaga, porque é só fumaça, querido. E, meu amado, aprenda uma coisa: igreja não é lugar de pegar lenha. O que é lenha? Lenha é oração, palavra e consagração. Igreja não é lugar de pegar lenha. Igreja é lugar de pegar brasa. Por quê? Você chega aqui na igreja, pastor, olha, está quase apagando o meu fogo. Olha, está feia a coisa, está apagando, querido. Então vem aqui no altar, bota um pouco de brasa nisso e ela faz assim, ó. Puf! Quem nunca foi fazer um churrasco, irmãos? Quando eu morava num condomínio e eu queria fazer churrasco. E sabe o que eu fazia? Eu procurava onde tinha uma churrasqueira que alguém estava usando há pouco tempo. E aí eu chegava lá, irmãos, tinha só um braseirinho, pequenininho assim, ó. Só uma candeia. Aí eu colocava carvão, eu não precisava botar álcool nem óleo, só botava o carvão ali. Irmãos, assoprava, daqui a pouco o que acontecia? Puf, pegava fogo. Querido, você vem na igreja, é para pegar brasa, querido. Mas a lenha quem bota é você. Você pega essa brasa aqui, que você recebe hoje, você leva para casa, aí de manhã você fala assim, eu vou botar um pouquinho de oração. Puf, aí a oração faz... Puf. Aí durante o dia, você não tem tempo de ler a palavra, mas você bota o louvor no teu fone e você passa o dia adorando. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Oh, rabaxalabá. Aí você adora. Aí sabe o que acontece? A tua lenha faz... Puff, pega mais fogo, querido. Aí você chega em casa, você vai ter um tempinho de separação. Puxa, eu passei o dia inteiro trabalhando, eu vou ter meia hora com Deus. Eu vou ter uma separação, uma consagração de meia hora. Aí o irmão fala assim, pastor, eu estou jejuando. Que bênção, querido. Como é que está teu jejum? Não, pastor, o dia inteiro em jejum. Oh, aleluia, glória a Deus, maravilhoso, irmão. E como é que foi seu jejum? Eu acordei de manhã, saí correndo, não tive tempo de orar, mas eu saí correndo, eu fui para o trabalho, peguei o ônibus no trabalho, eu trabalhei o dia inteiro. Foi uma correria o trabalho, meu Deus, cheguei em casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu entreguei meu jejum. E eu falei assim, querido, em algum momento nesse dia inteiro de jejum, você orou? Não tive tempo, pastor. Você leu a palavra? Não tive, foi uma correria o dia. Você ouviu um louvor? Também não, pastor. Então me desculpa, querido, o que você fez não foi jejum, foi abstenção de alimentos. Porque jejum sem palavra, louvor, adoração, oração, não é consagração, querido. E esse é o problema. Nós queremos fazer coisas, mas não queremos separar um tempo para Deus. E aí a brasa não queima. Aí tu pega a brasa aqui do altar, queimando, fogo, tu pega ela, tu leva para casa, sabe o que vai acontecer? Ela vai apagar. Lá em casa eu tenho uma lareira, e eu adoro colocar fogo no inverno, né? Eu boto ali, e aí ela fica queimando a noite toda. A gente vai dormir, fica ali queimando na lareira. E quando eu chego de manhã, querido, eu passo na lareira assim, não tem chama, não tem fogo, mas ainda está quente, querido. Eu olho, ainda está quente aqui.
Mas isso é um problema, querido. Porque muitas vezes na nossa vida é assim. A gente bota fogo aqui na igreja, queima o nosso coração, saio cheio do Espírito Santo, vou para casa. E aí eu chego em casa na segunda, na terça, na quarta-feira, eu vou passando e eu vou vendo que aquele fogo está apagando. Mas ainda tem calor. E eu falo, não, ainda tem calor. E aí eu chego na sexta-feira, no sábado, eu passo ali, ainda tem um calorzinho. Mal sabe ele que está apagando o fogo, querido. E esse é o problema, querido. Nós não precisamos esperar o fogo apagar para buscar mais brasa. Mas a palavra de Deus fala que o fogo deveria arder continuamente, todos os dias, querido. Agora eu te digo, a receita mudou, querido? Não. O Deus é mesmo? É, querido. E por que a gente fica saudosista de um tempo? Ai, como era bom no meu primeiro... Irmãos, quem teve aqui um primeiro amor intenso? Tem gente que não teve. Quem teve? Ninguém está me vendo. Teve, irmã Rita, não? Né? Tem pessoas que foi gradual, né? Há outros que foi de cara. Meu Deus, foi intenso. Meu primeiro amor foi intenso, querido. Mas aí o que acontece? Com o passar do tempo, a gente para de alimentar o fogo com a lenha. A gente não ora mais como orava antes. A gente não se consagra e separa tempo com Deus como antes. A gente não lê a palavra e é natural, querido, o fogo vai apagando. Ele de repente não se extingue, mas fica só uma brasinha de fogo. E a gente fica aquele crente saudosista. Ai, como eu queria voltar àquele tempo da igreja. Querido, a igreja é a mesma. O louvor é o mesmo, a palavra é a mesma. O problema é que está faltando o combustível da oração, querido. Está faltando palavra, está faltando consagração para que a tua vida venha queimar, querido. Amados, eu tenho um testemunho, uma vez eu estava lá em Santa Maria, na base aérea de Santa Maria, em missão. E aí a minha função lá era avaliar os voos de combate dos pilotos lá. Eles faziam voo lá rasante, lançando bomba. E aí eu ficava na minha salinha lá. Antigamente eram uns filmes que nem de cinema, né, 16mm. Eu botava no projetor e eu ficava fazendo a avaliação do voos ali. Ficava eu sozinho na minha sala. E aí o que acontece? Teve um dia, aquele dia não estava legal. Sabe, tem dia que tu não está bem? Não sei se eu tinha brigado com a namorada, eu não lembro. Mas eu estava mal aquele dia. Aí eu tinha um Discman, eu peguei meu Discman e comecei a adorar o Senhor. E aí tem aquele CD da Águas Purificadoras, né? Existe um rio, Senhor. E aquilo ali tem uma sequência. Quem lembra desse CD aí? Quem lembra da época de quem aqui? Lembra, Boninha, desse CD? Águas que Purificam? Mas enfim... E aquilo ali tinha uma sequência de louvor. Irmãos, eu fiquei na minha salinha, botei e eu comecei a louvar o Senhor. E eu quero beber do teu rio, Senhor. E aquilo começou a me animar. Aquilo começou a me encher do Espírito. E eu trabalhava louvando e adorando o Senhor. Às vezes eu lançava uma rajada de línguas ali. E uma bênção, irmão. Eu sei que eu passei a tarde toda trabalhando e louvando. E adorando e falando em mistério. Eu chorava na presença de Deus. Irmãos, foi uma tarde maravilhosa. Saí, terminei ali no final do dia. Tinha lá uma sala de estar que o pessoal ficava, né? E aí eu fui lá tomar um café, apesar que eu não tomo café, fui lá. E aí tinha um pessoal, sargento da minha turma, né? E chegou assim e falou assim, Raposo, tu estava na tua sala hoje lá, né? Eu falei assim, estava. E tu estava cantando, né? Aí eu falei, sim, eu estava. A gente ouviu. Porque assim, a sala que eu trabalhava ficava do lado de um auditório, grande pra caramba, e era do lado. E a sala que eu ficava exatamente onde era o palco, onde a pessoa falava. Estava tendo uma reunião com o comandante do esquadrão. Imagina, 200 militares dentro de um auditório. Um silêncio, o comandante trazendo as instruções e no fundo estava assim, ó, quero beber, do teu rio, Senhor. Irmãos, era o louvor de eu gritando, porque era só minha voz, eu estava nos fones. E aí alguém levantou e falou assim, ô coronel, tu não quer que eu vá lá mandar esse cara calar a boca? O coronel falou assim, não, ele está tão feliz, né? Está tão gostoso, deixa ele cantar. Queridos, a presença do Senhor que estava naquela sala inundou aquele auditório ao ponto do coronel falar, deixa ele cantar, porque tá bom. Irmãos, o pastor canta bem? Não. Eu quero te dizer que a presença do Espírito Santo que está na tua vida, o fogo, o calor do Espírito Santo, ele não vai ser apenas para você, mas ele vai contaminar todos que estão em sua volta. Querido, será que se fosse uma música de sofrência eu cantando, o coronel não ia ter mandado, manda esse cara cala a boca? Eu fui em Natal,
Natal, a gente teve agora em João Pessoa, né, Recife. E, irmãos, uma música que grudava na cabeça que nem chiclete. Que música horrível. Era como é que é mesmo, amor? Tomei minha criança, tomei meu café, nananina. Irmão, aquela música horrível, horrível. Acordei de manhã, comi meu café, dei um beijo nas crianças. Irmão, aquilo gruda na cara, é horrível. Tu acha que se eu estivesse cantando essa música, o coronel ia falar assim, não, manda aquele rapaz ficar quieto, que está incomodando. Mas, meu querido, como era um louvor dos céus, como a minha boca, queimando o fogo do Espírito Santo, ela atraía a presença do céu, o céu inundou aquele auditório e todos foram abençoados por um cantor horrível, mas cheio do Espírito Santo. E eu quero te dizer, querido, que esse fogo que queimava lá, ele continua o mesmo aqui, querido. O fogo que queimou um dia na tua vida, continua o mesmo hoje, não mudou. O endereço de buscar continua sendo o mesmo. É você dobrar o seu joelho pela manhã, é você se alimentar da palavra, é você buscar o Espírito Santo de Deus. Não mudou, querido. Se coloque de pé em nome de Jesus, Israel. Aleluia. Rafa, baixa um pouquinho do retorno do amarelo. Aleluia. Sabe qual é, né? É o primeiro, vermelhinho. Aleluia. Querido, como está teu coração hoje? Teu coração é o altar, querido. Você é templo do Espírito Santo. Eu e você somos templos, habitação do Senhor. Havia uma promessa que o teu coração queimaria, arderia e não cessaria de queimar continuamente. Mas muitas vezes o Espírito Santo ele para de queimar, não é porque o Senhor não está nos abençoando, não é porque o Senhor não está nos visitando, mas é porque simplesmente eu não estou alimentando a chama no meu coração com a lenha, querido. E amados, Deus quer avivar a tua fé. Deus quer avivar o teu coração. Deus quer fazer, meu querido, se você já está queimando, Deus quer que você queime ainda mais. Se o teu coração está em brasa, querido, continue alimentando. Agora, se você tem sentido, querido, que a brasa está apagando. E, meu querido, quando o fogo apaga, outras lenhas começam a entrar. Lenhas que ao invés de acender, vai fazer cada vez mais esfriar o teu coração. É o pecado, é a carne, é o mundo. E às vezes não é nem pecado, querido, são simplesmente as coisas do mundo. Netflix, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nada disso é do diabo, mas pode se tornar uma porta do inferno na tua vida e apagar teu coração, querido. Mas o Senhor quer que nessa noite nós possamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, acende o meu coração outra vez. Acende outra vez, querido. Acende outra vez como na primeira vez. Acende, Senhor. Não deixa a chama apagar. Não deixa eu ser uma lenha encharcada, que até ora, querido. Uma lenha encharcada que até lê a palavra, mas não consegue ter tempo de consagração e separação do Senhor. E é uma lenha encharcada que vem na igreja, ora, Deus joga a brasa ali, essa brasa queima, faz fumaça, mas quando chega em casa, durante a semana ela apaga, querido. Está encharcado, está cheio de água. Tu não tem tempo de consagração, tu não tem tempo de busca. Meu amado, o Senhor quer mudar teu estilo de vida, para que você venha ser brasa viva onde você estiver, para que você venha ser cheio do fogo do Espírito Santo. E amados, vamos orar. Querido, você que quer buscar mais do Senhor, vem aqui no altar. Eu quero orar, eu quero declarar uma palavra profética sobre a vida de vocês. Eu quero declarar que o fogo vai queimar, vai continuar queimando e não vai apagar. Querido, eu sou o primeiro a me colocar no altar, querido, porque eu quero que meu fogo queime. Eu quero que o fogo do Espírito Santo, não o fogo do diabo, não o fogo das lutas, não o fogo do inferno, mas o fogo do Espírito Santo venha queimar e continuar queimando sem parar na minha vida. Chama a pastora Alice, por favor. Querido, não deixa apagar. Não deixa a chama apagar, querido. Não deixe que a oração venha morrer na tua vida. Não deixa que a vida de leitura da palavra, pastor, não consigo ler a palavra, querido, bota audiobook no teu celular, vai ouvir a palavra. Pastor, eu não consigo parar para ouvir, eu não consigo meditar. Querido, vai ouvir pregadores, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, Douglas Gonçalves e por aí vai, pastor Vitor Hugo Raposo, que também tem um monte de mensagem lá. Querido, vai ouvir, querido. Vai estar no, pastor, estou no trânsito, estou louvando ao Senhor, estou no trânsito, estou ouvindo palavra, estou trabalhando, estou lavando louça, estou ouvindo palavra, irmãos, em todo tempo aproveite para louvar e adorar o Senhor, querido.
Porque do contrário, querido, a chama ela vai apagando. Irmão, não apaga do dia para a noite. Irmão, nunca vai acontecer de um crente incendiado na presença de Deus, no outro dia vai apagar. Não, é um processo. Vai apagando. As pessoas ainda sentem o calorzinho que sai da tua vida, da presença, mas está apagando. E aí quando você menos espera, puf, apagou. Apagou. Irmãos, é horrível se tornar um crente insensível a Deus. Porque o próximo passo de se tornar um crente insensível é se tornar um crente que não vai mais à igreja. Irmãos, eu falei essa semana, eu preguei, eu falei que nós somos uma nação de crentes. Hoje nós somos quase 50 milhões de crentes, querido. Mas desses 50 milhões de crentes, a metade está desviada longe do Senhor. A metade não vai mais para a igreja, são desigrejados. Que tiveram vida com Deus, tiveram experiência com Deus, se converteram, foram líderes de ministério, exerceram o ministério na igreja, queimavam para o Senhor, mas hoje não queimam mais. Por quê? Porque em algum momento eles pararam de colocar a lenha, querido. Que a lenha não venha se apagar na tua vida, querido. Que o fogo não venha se apagar na tua vida. Que o fogo do Espírito Santo ele venha queimar e continuar queimando todos os dias até a volta do Senhor. Que você não venha se transformar na igreja de Efésio, querido, que era uma igreja ativista, ia na igreja, participava dos ministérios, fazia a obra, mas tinha abandonado o primeiro fogo do primeiro amor, querido. E o Senhor falou: arrepende-te, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, senão eu vou arrancar o castiçal que queima e você não vai queimar nunca mais, querido. Então, Senhor, em nome de Jesus, queima nossos corações. Queima nossos corações nessa noite, Senhor. Arde em nós de novo o teu fogo, Senhor. E enquanto nós estivemos louvando aqui, querido, você não precisa do toque do teu pastor. Você precisa abrir teu coração e rasgar o teu coração no altar do Senhor. E nós vamos estar tocando aqui um louvor. Enquanto eu estiver tocando, eu quero que você abra seu coração e fala assim: acende mais uma vez. Queima de novo, querido. Acende meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E essa canção diz assim, ó: eu navegarei no oceano do Espírito, oh Deus, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Senhor, pode incendiar, vem incendiar.
tua chama. Profetiza sobre a tua vida, querido. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez. Em nome de Jesus, tua chama. Ora, xarabá. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha. Você tem lenha, querido. Deus tem te dado. Vem nos incendiar, vem nos batizar. E o quê? A nossa geração tem lenha pra queimar. Vem incendiar, pode incendiar. Vem nos batizar. Então, me batiza com fogo. Ei, acende a chama em mim. Me batiza com fogo. Ei, acende a chama em mim. Oh Deus, oh Deus, declara nessa noite: eu quero a tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Oh, queima nossos corações, queima outra vez, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Fogo santo, fogo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queima, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Fogo santo, fogo de Deus. Oh, vem queimar, Senhor, os nossos corações nessa noite. Queima, arde de novo a chama do teu fogo, Senhor. Nós somos aquele. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queima, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Fogo santo, fogo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Oh! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Fogo santo, fogo de Deus. Oh, vem queimar, Senhor. Queima nessa igreja, Senhor. Queima sobre essa igreja, Pai. Queima nossos corações, Deus. Senhor, eu oro, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Eu declaro que não vai apagar a chama, rachalabastro e andalaiesh. Não vai apagar, Senhor. A lenha que está encharcada, Senhor, ela vai ser inundada, Senhor, pelo óleo que desce do altar do Senhor. E o óleo, o fogo, o óleo que desce do altar, ele vai acender, ele vai queimar, ele vai avivar, ele vai renovar o primeiro amor, o fogo do Espírito. Aquele que nunca sentiu vai sentir queimar. Aquele que já sentiu vai voltar a avivar. Em nome de Jesus.
Começa, coloca de novo essa lenha, e você vai ver que o fogo não vai apagar, ele não vai se extinguir, mas ele vai queimar continuamente, em nome de Jesus. Queima, Senhor, queima, Pai, faz incendiar, Senhor, queima. Oh, Deus, abre para as experiências. Oh, Deus, faz queimar o coração dela, Senhor, que ela possa viver o sobrenatural com Deus, que o coração dela venha ser uma brasa viva na tua presença. O inimigo tem usado a tua rotina para apagar, em nome de Jesus, aleluia. Ora xarabasturi anda lá.